Que bom, queridos, graça e paz, estamos aqui juntos novamente para celebrar Jesus. É muito bom a gente estar reunido como corpo. Graças a Deus também pela tua vida aí que está conectado com a gente. Antes de nós começarmos a compartilhar a palavra dessa manhã, eu queria que nós orássemos por pessoas que estão enfermas, né? Especialmente a nossa irmã Carleni. Ela está internada já praticamente uma semana. Ela deu positivo para o Covid e está com alguns cuidados aí que os médicos preferiam então mantê-la internada. 9 dias. Ontem eu falei com ela pelo WhatsApp, ontem, sexta-feira, e ela ainda disse que não tinha previsão de alta, né? Então vamos orar pela Carleni. Talvez ela esteja até assistindo a gente, porque ela é tão diligente, tão conectada. Se você estiver assistindo, Carleni, estamos orando por você aqui, queremos que o Senhor a libere logo dessa situação, mas sabemos que Ele cuida de você em meio a isso também, né? Deus abençoe sua vida. E outros irmãos que estão em uma situação de saúde, o Éder mesmo essa semana não passou bem, enfim, várias situações aí que inspiram o cuidado, né, e as nossas orações. Vamos mesmo sentados então orar? Senhor, nós te damos graças, Deus, pela presença do Senhor, que faz toda a diferença, Deus, neste lugar e quando nos reunimos no Teu nome. Obrigado, Jesus, por essa paz que nos invade, Jesus, e é uma paz que excede todo o entendimento humano. Nós não precisamos, Deus, que as circunstâncias ao nosso redor estejam bem, para nós sentirmos esta paz que nos envolve. E sentirmos a alegria que vem do Teu Espírito Santo, porque isso é algo que está dentro de nós e ninguém pode roubar de nós. Deus, e neste momento nós oramos, Senhor, pelo cuidado do Senhor sobre esses queridos, Deus, que estão enfermos ou em recuperação. Deus amado, que mesmo em meio a esta situação que eles estão vivendo, eles percebam ainda mais, Deus, a presença, o cuidado, o amor e a graça do Senhor. Deus, juntamente com eles, Pai, que eles se sintam amparados, cercados, e como igreja nós continuamente os colocamos diante da Tua presença, para que sejam fortalecidos no seu espírito, mas também na sua alma e no seu físico, Senhor. Oramos pela intervenção de Deus, visita estes que estão doentes, Senhor. Nós cremos no poder do reino de Deus que cura o enfermo, Deus amado, e nós como igreja agora ligamos aqui, Senhor, uma manifestação de cura sobre todos os nossos queridos que estão enfermos, que estão em recuperação. Eu lembro aqui de Leônidas, Noeli, do Alexandre e Silvana, do Lucas e Renê, Deus amado, da Carleni que está hospitalizada, Senhor. Todos os nossos irmãos, Pai, que estão passando por uma situação difícil, os pais da Sônia, Deus, a própria Sônia que passou por tempos aí de luta na enfermidade, Deus amado, nós colocamos diante do Senhor, e nós sabemos que o Senhor está cuidando desses teus filhos, se manifesta de uma forma particular e preciosa para eles, que o Senhor os carregue no colo nesse tempo, Deus, onde eles se sentem tão frágeis, talvez cercados por dúvidas, por inseguranças, por medos. Deus amado, que seja o Senhor a rocha, aonde os pés desses queridos estejam bem firmados, Senhor, e que o Senhor os abençoe com cura, os abençoe com saúde física, da cabeça aos pés, Senhor. Esta é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Eu estava dando uma olhada sobre os temas que nós temos pregado nessas últimas semanas. Desde o início de outubro, no dia 4 de outubro, eu preguei sobre até que Cristo seja formado, falando sobre a necessidade de nós termos o caráter de Cristo formado na nossa vida, de tal maneira que nós possamos viver plenamente o Evangelho de Jesus. Na semana seguinte, o pastor Chico pregou sobre compreendendo o temor de Deus. E a palavra de Deus fala que o temor de Deus é o princípio da sabedoria. O que Deus requer de nós, diz lá Deuteronômio, é que nós o temamos. Depois, na próxima semana, no dia 18, o pastor Zé pregou sobre engaje-se na sua parte, falou sobre dons, sobre as partes do corpo, membros que estão conectados
E para que o corpo funcione bem, eu preciso funcionar bem neste corpo. E fomos desafiados então a servir e nos envolver no projeto de Deus e no reino. No dia 25 de outubro eu preguei sobre o quanto eu amo Jesus. E dei algumas dicas para você medir aí, no teu termômetro de amor, o quanto você tem amado a Jesus, o quanto você tem disposto a abrir mão de coisas, de renunciar à própria vida e colocar de fato Jesus no lugar onde Ele deve estar. E semana passada o Chico de novo pregou sobre faz-nos um Senhor e falou sobre a unidade. Nós somos um saco de batata ou nós somos um purê? O purê é mais gostoso, Só que o purê tem que ser amassado. Então a gente precisa viver essa unidade da igreja. Essa foi a oração de Jesus e me chamou a atenção uma frase que o Chico falou, que quando nós não vivemos em unidade, a missão corre risco. A missão do reino corre risco. Porque é por causa da nossa unidade que o mundo crê. E hoje eu quero continuar nesta caminhada de visitar alguns fundamentos da nossa fé, porque tudo isso que a gente está falando é cristianismo, gente. Não tem como eu viver cristianismo se eu não estiver vivendo intensamente esses princípios que estão sendo pregados. Isso é o que a palavra de Deus diz, e isso que precisa ser coerente na minha vida. Pelo menos é assim que eu vivo a minha caminhada com Jesus. Não são as minhas vontades e os meus interesses que se amoldam ao Evangelho ou à palavra, mas é esta palavra que me molda, é essa palavra que me transforma. E quando eu vou para a palavra e eu observo que alguma coisa precisa ser mudada, porque o meu comportamento, a minha forma de pensar está errada, eu prevaleço aquilo que a palavra de Deus diz. Eu faço prevalecer a vontade de Deus, porque é esse caminho, é a palavra que tem que nos moldar. Então são fundamentos de fé. Hoje a gente está vivendo um cristianismo aí meio vazio, uma coisa meio etérea, meio passageira, como um sopro, aquele evangelho meio sem alicerce, sem fundamento. Mas nós olhamos para a palavra de Deus e ela que deve trazer então esses nossos fundamentos. E há 2 domingos atrás eu preguei também baseado naquele primeiro mandamento, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de todo o teu entendimento, com todas as tuas forças. E hoje eu quero pregar sobre o segundo grande mandamento, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Porque nisso resume-se o nosso cristianismo. E tem a lei lá no Antigo Testamento, a Torá, 5 livros, que era memorizado por todo judeu, conhecido por toda a nação de Israel. E daí Deus mandou Jesus, e quando Jesus veio pregar o Evangelho, Jesus teve a capacidade de trazer uma síntese dessa lei toda em 2 grandes mandamentos. E as pessoas tinham esse entendimento, porque quando escribas e intérpretes da lei perguntavam para Jesus a respeito de qual era o maior mandamento, eles sabiam dizer qual era. Só que isso se perdeu no meio do caminho aí da nação de Israel, e Jesus vem então para resgatar esses 2 grandes mandamentos que baseiam-se no amor, amor a Deus e amor ao próximo. Esse é o cerne do cristianismo. Esse é o Evangelho de Jesus Cristo. E se eu quero viver o Evangelho de Jesus Cristo, eu preciso estar conectado e estar em obediência intensa a esses 2 mandamentos. E baseado então nesse segundo mandamento, eu queria refletir e convidar vocês a refletirmos um pouco sobre o valor da vida. E a pergunta que eu dei como tema dessa mensagem é: qual é o valor da vida? Quanto vale uma vida? Qual é o valor da sua vida? Qual é o valor da vida daquele que está próximo a você? A gente vive um tempo onde se banalizou a vida, não é verdade?
A vida, ela está um tanto quanto banalizada. A vida é como se fosse um artigo, assim, uma coisa de importância. Eu a vivo intensamente e às vezes até loucamente no tempo que eu a tenho, mas eu também a perco de qualquer forma. E hoje, quando a gente ouve se falar sobre a vida, a gente vê uma falta de valor. E até isso vai embrutecendo um pouco a gente, não é verdade? A gente fica meio insensível, né? A gente vê algumas coisas nos noticiários, e é até interessante porque jornalista, quando vai noticiar alguma tragédia, eles fazem aquela cara assim de missa de sétimo dia, né? Tão preocupados e noticiam uma tragédia, mas logo em seguida eles dão uma notícia, né, diferente. O dólar baixou, né? O poder de compra aumentou, já está liberado festa para mais de 50 pessoas. Isso não deixa de ser uma forma de banalização, de tratar a vida sem o devido cuidado e o devido valor que o próprio Deus dá. E muitas vezes nós nos tornamos cegos e não conseguimos enxergar e mensurar o valor da vida do outro. Esse valor se perde na nossa caminhada. Na sexta-feira eu estava caminhando com meu filho aqui, meu filho adotivo Felipe, no Parque Tingui, e a gente estava conversando e de repente passou assim um grupo de uns 6 adolescentes mais ou menos. Ajeitadinho e tal, adolescentes zoando e tal. E de repente quando a gente passou por 2 deles que estavam um pouquinho na frente, um menino talvez de 12 anos. Ele falou para o amigo assim: eu quero morrer de overdose. Eu perguntei: Felipe, você ouviu o que ele disse? E ele não tinha ouvido. Daí eu narrei e a gente foi conversando sobre isso. Isso é entender valor de vida? E de repente isso é uma coisa legal, ó, morrer de overdose. Ou então até o próprio suicídio, como a gente tratou aí no mês de setembro e tem tratado muitas vezes, que tem sido algo muito comum entre jovens. Aonde está o valor da vida? O que eu enxergo do valor desta vida e da minha vida? Porque muitas vezes eu banalizo a vida do outro, mas eu faço isso porque primeiro eu banalizo a minha. Porque quando Jesus fala a respeito do amar ao próximo, ele diz: ame ao teu próximo como? Ame ao teu próximo como? O mundo está do jeito que está, por quê? Porque as pessoas não se amam a si mesmas. E delas vão amar o próximo como? Como elas se amam. E se eu não dou valor à vida, eu também não vou valorizar a vida do meu próximo. Então eu queria refletir um pouquinho sobre isso. Refletir sobre o que o Evangelho vem mudar neste conceito da valorização da vida. Você já pensou que nós somos hoje, estatística estimada de junho de 2019, 7.577 bilhões de seres humanos neste planeta. Eu e você somos um. Mas existe esta imensidão de pessoas no planeta. E você já pensou que quando Deus veio manifestar o amor dele, nós lemos esse texto essa semana passada na exaltação da célula, né? De que Deus provou o seu amor, Deus manifestou o seu amor dando o seu filho. Ele fez isso pelos 7.577 milhões de pessoas. Ricos, pobres, brancos, negros, asiáticos, drogados, prostitutas, gente de bem, gente de mal. Naquela cruz, Jesus se derramou em amor por todas essas pessoas indistintamente. Todos estes foram alvos daquele amor. Porque Jesus sim sabia o valor da vida. E aquele que segue a Jesus,
e que se diz discípulo de Jesus tem que entender o valor da vida como Jesus entende. Ou então nós somos um saco de batatas. Se nós não nos sensibilizamos com aquilo que nós vemos, logicamente muitas vezes essas coisas estão distante de nós, mas tem coisas que estão muito perto. Por exemplo, essas semanas passada ou retrasada, foi anunciado então a respeito daquele cidadão que se incomodou com um morador de rua que perturbava ele ali, acho que no restaurante, na pizzaria, isso lá em São Luís do Maranhão. E esse cara pegou esse cidadão da rua, o amarrou seu corpo com uma corda e o puxou pela cidade numa caminhonete. E matou esse cara, e ainda tem uma cena, eu não sei detalhes da história, mas tem uma cena dele parar e alguém servir água para ele, e aquele homem, aquele andarilho, aquele morador de rua, preso a uma corda, sendo arrastado por aquela caminhonete até morrer. Onde que está o valor da vida? Quem é essa pessoa que está dirigindo essa caminhonete? Talvez precise muito mais de compaixão e misericórdia do que aquele que estava amarrado na corda. Talvez aquela pessoa que estava morrendo ali tivesse muito mais dignidade e valor à sua própria vida do que aquele que está dirigindo aquele carro. E assim são notícias que acontecem todos os dias e estão muito próximas a nós. Eu queria ler com vocês um texto, 2 versículos, Marcos capítulo 8, verso 36 e 37. Recortei aqui dessa passagem, essa é a passagem conhecida de Jesus falando: se alguém quer me seguir, tome a sua cruz, negue-se a si mesmo e me siga. É o chamado de Jesus ao discipulado, mas eu quero só recortar esses versos 36 e 37. Marcos 8, e isto aqui se repete nos 3 evangelhos, tá? Portanto é importante, foi algo que foi registrado nos 3 evangelhos, serve para mim e para você hoje, se somos discípulos de Cristo. Jesus diz assim: de que adianta uma pessoa ganhar o mundo inteiro e perder a sua vida ou a sua alma? Que daria uma pessoa em troca da sua alma? Jesus está falando isso no seguinte contexto. No verso 35, ele vai dizer assim: pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. E quem quiser perder a sua vida, a salvará. Tá? Então, para você ganhar a vida verdadeira, você precisa perder a sua. Você precisa abrir mão. Você precisa renunciar. Você perde o valor da sua vida, que é um valor equivocado, distorcido, que a gente aprende na nossa caminhada neste mundo, e a gente recebe um valor da vida que vem do trono de Deus, daquele que é o nosso Criador. Nós entendemos o que é o valor para o Criador e não para mim. Porque como eu não sou o Criador, talvez eu não olhe as pessoas com devido valor, porque nem entenda isso. Seguir a Cristo significa ter esse valor mudado na minha mente. Eu não olho mais o ser humano como mais um no planeta Terra, no meio destes 7.577 bilhões de pessoas. Não é mais um na conta, mas é alguém que é alvo do amor de Deus. É alguém que Deus criou, alguém com quem Deus se importa. É um Deus alguém que Deus ama. Então é nesse contexto, e ele está falando de que adianta o homem ganhar o mundo inteiro. E daí, com base nisso, o Talmud, que era um escrito também religioso, né, da religião judaica, na verdade, não era considerado inspirado, mas baseado nas escrituras, o Talmud diz o seguinte: uma vida vale mais do que o mundo inteiro. Pensa um pouquinho nisso, gente.
Não pensa só em dinheiro, não, pensa em tudo que a gente valoriza nessa vida. E Jesus diz, de que adianta o homem ganhar tudo, ganhar o mundo? Daí a gente vai lá, por exemplo, a Eclesiastes, né? O livro de Eclesiastes é um livro curioso, eu gosto muito, é a reflexão de um homem que decidiu curtir a vida. E tinha condições para isso, né? E viveu tudo que podia. Aproveitou de tudo, de comida, de mulher, de dinheiro, de trabalho, de inteligência, tudo. Só que daí no fim da vida, ele entendeu, né, como a mensagem do Chico, entendeu que o resumo de tudo aquilo era que ele precisava temer a Deus. Porque nada daquilo valia a pena. No fim da história, de que adianta? De que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua própria alma? Aqui ele cita a alma porque ele não está falando somente da vida física, ele está falando da vida eterna, da alma que é eterna e que tem um destino após essa vida. Enquanto eu preparava essa mensagem, eu me lembrei do Flávio. Essa história que eu vivi com o Flávio foi interessante. O Flávio eu conheci no Rio de Janeiro, quando nós morávamos lá, talvez ano de 94, 95. A gente estava fazendo a escola, então acho que era o ano 94. Nós morávamos na base da Jocum, no Rio de Janeiro. Essa base era uma chácara em Duque de Caxias, um lugar meio afastado, assim, perto da rodovia, mas né, só rua de terra ao redor. E ao redor da base tinha pelo menos uns 3 centros espíritas. Então, você já pode imaginar, sexta-feira à noite era dia de tambor tocando, e a gente ali na missão intercedendo, né, por aqueles que estavam ali envolvidos naquela prática, né, e orando a Deus, clamando por misericórdia. E um desses terreiros, ele era conduzido pela Dona Eunice. Dona Eunice era uma mãe de santo, uma senhorinha, pensa numa senhorinha queridinha assim, sabe? Morena, né? Muito querida, e ela, nossa vizinha, a gente a conhecia, Dona Eunice. E a partir do momento que a gente orava por essas pessoas, né, a gente ia nos nossos evangelismos, a gente passava na casa dessas pessoas e fazíamos relacionamento com elas. Enfim, passou um tempo e era um feriado de carnaval. Nós estávamos fazendo evangelismo lá na Marquês de Sapucaí, mas eu acho que foi logo na semana seguinte da semana do carnaval, nós tivemos um culto ali na base, com os missionários, e sempre vinha gente de fora assistir o culto, e eu me lembro que eu preguei naquele dia. E quando eu estava participando do culto, eu percebi que lá atrás tinha um rapaz assim, tipo da minha altura mais ou menos, só que quase 2 de mim assim, né, um negro fortão, né? E ele estava lá e eu fiquei meio na mira, assim, né? Bom, preguei e tal. No final do culto, eu fui lá conversar com ele. De onde é que você é e tal, não sei o quê. Conversei com ele. E naquela ocasião, baseado na mensagem que eu tinha pregado, ele entregou a vida dele a Jesus. Esse era o Flávio. Ele tinha acho que uns menos de 20 anos, talvez. 18, 19 anos. Naquela época eu já tinha uns 27. E eu comecei a caminhar no discipulado com o Flávio. Como ele morava ali pertinho, a gente se encontrava, sentava na beira da piscina ali na missão, e ali a gente tinha o nosso tempo de discipulado, né? Conversando com o Flávio, eu descobri que ele era neto da Dona Eunice. E tinha sido criado por ela. Ele morava ali junto com ela. O Flávio foi o primeiro a se converter da sua família. Enfim, daí pelo tempo que nós vivemos no Rio, ali nós saímos do Rio de Janeiro no início de 96, março de 96, então por 2 anos eu caminhei no discipulado com o Flávio começou a frequentar uma igreja próxima ali, uma igreja batista, e enfim, quando nós fomos embora do Rio de Janeiro, a gente deixou o Flávio encaminhado. Depois de alguns anos eu recebi uma carta do Flávio com uma foto ele pregando no púlpito da igreja dele. E nessa carta ele disse assim: Reinaldo, a minha avó se converteu. Ela largou todas as coisas dela, todo o serviço que ela fazia lá no centro, e o centro fechou e ela se converteu. E também me comentou que depois de algum tempo, depois da conversão dela, ela havia falecido.
Como que Jesus olha para essa pessoa? Qual é o valor que Deus dava para este Flávio naquele dia que ele decidiu sozinho entrar naquele lugar e participar de um culto? E assim existem muitas histórias. E através da vida do Flávio, a família dele foi alcançada. Agora, talvez há uns 4 anos atrás, a gente se achou no Facebook, ele mandou uma mensagem, disse que está bem, está firme na fé, mandou foto do filho, casado, continua na mesma igrejinha, no mesmo lugar. Porque a vida dele valia mais que o mundo inteiro. De que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a própria vida? Eu quero fazer 2 considerações aqui. A primeira é o seguinte: quanto vale uma vida para Jesus? Qual é o valor que Jesus dá à vida? Se existe uma coisa que o Evangelho vem fazer neste mundo, e talvez não tenha nada de tão espiritual assim, é mudar as relações humanas. O Evangelho veio valorizar o ser humano, certo ou errado? Né? Então existem muitos textos da Bíblia, por exemplo, a gente estuda a carta a Filemon, né? E Filemon era o senhor de um escravo que Paulo conhece lá na prisão em Roma, chamado Onésimo. Esse Onésimo se conhece em Roma quando está preso com Paulo. E Paulo então manda ele de volta para a casa de Filemon e manda uma cartinha. Ó, Filemon, esse menino aqui se converteu aqui, eu sei que ele te roubou, ele aprontou aí, fugiu, mas eu conheci ele aqui em Roma. Ó só como Deus faz, hein? O cara era da Ásia Menor, de Colossos. Eu conheci aquele, preguei o Evangelho e agora eu estou te devolvendo com essa cartinha. Sou eu que estou escrevendo essa cartinha. Imagina você receber uma cartinha do apóstolo Paulo recomendando o teu escravo que roubou e fugiu, e ele dizendo agora: recebe esse menino como se fosse a mim. Isso não é um tratado sociológico de relações humanas? Um evangelho que quebra as barreiras? Não na questão da abolição da escravatura, porque a escravatura continua e continua até hoje. Mas na questão da libertação interior, da dignidade do ser humano. O Evangelho veio para transformar essas relações humanas e mostrar o indivíduo e o valor que ele tem para com Deus. Enquanto a sociedade banaliza a vida, o Evangelho valoriza. Portanto, quando eu olho para alguém, eu preciso olhar com esses óculos de Jesus. Seja essa pessoa quem for. Seja um bambam de alta sociedade, gente de grana, de posição social. Seja uma pessoa que está vivendo às vezes na miséria, na rua. O valor das pessoas para Deus é o mesmo. Eu me lembrei aqui agora que quando eu fui para Barcelona em 95, no ano que a Natália nasceu, perdão, 92, Natália nasceu em 92, em junho, dali a 40 dias eu fui para Barcelona, fiquei um mês lá e nós fomos evangelizar nos Jogos Olímpicos. Um dia eu estava no trem lá no metrô, e na Europa todo mundo anda de metrô, né? E eu vi um senhor assim muito elegante, né? De terno, gravata e tal, já eram 11 horas da noite, aquele trem cheio de missionário, pensa, né? Quem caísse ali, que medo, né? E de repente a gente ficava, os missionários ficavam todo mundo olhando assim, deixa eu ver, qual que é o próximo que eu vou dar o bote, né? E daí eu vi esse senhor todo elegante e tal, eu cheguei do lado dele, e eu disse simplesmente assim para ele, eu disse assim: você sabia que Jesus te ama? Ele olhou para mim com cara de susto, ele me disse assim: você já é a 3ª pessoa que me fala isso hoje. Opa! Então quer dizer que talvez o primeiro não tenha recebido uma boa reação, o segundo já mais ou menos, agora ele já está meio amolecido, né? E daí fiquei falando de Jesus para ele. Ele era um empresário gerente do Banco Santander, lá de Barcelona, uma pessoa de uma posição boa, mas não importa. O que mais me impressiona em Jesus era a maneira como ele se relacionava com as pessoas, sem preconceitos. Hoje se fala tanto de preconceito, né? Tudo é preconceito. Olhou meio torto para a pessoa é preconceito. Mas nós somos cristãos, gente. A gente conhece o valor de vida.
E a pessoa tem um valor independente do que ela fez com essa vida dela. Ela pode ter arrebentado a vida dela. Ela pode ter tido as escolhas mais horríveis da vida. Mas ela tem um valor. E como servo de Cristo, como discípulo de Jesus, eu preciso mostrar para essa pessoa do valor que ela tem. Do valor que ela tem. E como ela é preciosa aos olhos de Deus. Era assim que Jesus vivia. E é assim que nós devemos viver. O ministério de Jesus girava em torno de gente. Vá ler os evangelhos, meu querido. Vai ver quanto tempo Jesus gastou no templo. Nas burocracias e nas religiosidades e no engessamento do templo. Ou conversando com religiosos. Jesus vazava, Jesus fugia desse povo. Mas veja quanto tempo Jesus gastava andando de cidade em cidade, de vilarejo em vilarejo, fazendo o quê? Fazendo bem. Olhando para as pessoas menos assistidas. E a gente vê que o Evangelho, ele nos faz olharmos para os menos validos, para aqueles que ninguém olha. Isso desde a lei do Antigo Testamento. A lei dizia para cuidar dos órfãos e das viúvas e do estrangeiro. Porque são 3 categorias de pessoas que precisam de cuidado. E nós precisamos fazer isso. Nós precisamos ter esse olhar. Nós precisamos ter o valor da vida que Jesus tem. Independente de quem seja. Seja lá no teu trabalho, seja qualquer pessoa que seja. Não olhe o estereótipo dela. Não olhe o que ela se apresenta para você. Porque não era assim que Jesus olhava as pessoas. Jesus olhava por trás da couraça, por trás da casca, por trás da roupa. Tanto que aos religiosos, o que ele falava? Raça de víboras. Vocês são sepulcro caiado, né? Jesus não se impressionava com a aparência. Mas muitas vezes aos humildes, ao cego que gritava na beira do caminho, ao leproso, à mulher que estava com doença de fluxo de sangue há 12 anos, a esses ele olhava com misericórdia e graça. Vou lembrar aqui, vamos relembrar algumas passagens. Eu poderia listar centenas e a gente poderia falar de muitas aqui. Eu quero citar de 3. Tem uma passagem que a gente lemos nas 2 últimas escolas de liderança, eu acho que é bem propícia para isso, que é a história do Gadareno. Lembra do Gadareno, né? Daquele homem endemoniado, vivendo no meio dos sepulcros, se ferindo, ninguém conseguia deter aquele homem. Tenta imaginar esse cara, gente. Tenta imaginar esse cidadão. Nu, sujo, vivendo no meio do cemitério. Pensa no cabelo desse cidadão. Ele estava lá e todo mundo, o encapetado do cemitério, né? Todo mundo conhecia esse cara, não conhecia? Sabe aquelas figuras emblemáticas assim das cidades? Diz o texto, esse homem vivia nos túmulos e ninguém podia prendê-lo. Era um cara violento. Quanto que valia a vida desse homem? Essa passagem é impressionante, né? Porque na noite anterior, Jesus está do outro lado do lago e ele disse assim, vamos para outra margem. Eu fico imaginando que Jesus já tinha alguma coisa. Talvez ele tinha ouvido, né? Na televisão, lá, manchete. O gadareno do cemitério está possesso e a cidade está enlouquecida. Daí Jesus fala, opa, deixa eu ir lá pegar esse cara. Eu acho que Jesus foi meio intencional nessa viagem. E daí naquela viagem eles passam por aquela tormenta enorme, aquela tempestade, né? Jesus está dentro do barco, ele fala, emudece, cala-te. E ali essa palavra que Jesus fala para a natureza, eram palavras de repreensão de um levante espiritual. Ou seja, Jesus já estava enfrentando o embate. Porque quando a gente vai para mostrar o valor da vida para essas pessoas, a gente entra numa guerra.
Por isso que a gente precisa estar com armadura. Gostei que a parte do TC que falou hoje foi com a preparação do Evangelho da Paz, os calçados da pregação do Evangelho. Gente, até as crianças estão aprendendo isso. Ir anunciar o valor da vida para as pessoas. E todo mundo sabe o que aconteceu, né? Com este gadareno. O que Jesus fez? Jesus expulsou os demônios dele e mandou ir aos porcos. Os porcos se lançaram um precipício abaixo, caíram no mar e morreram. Quantos porcos? Quantos porcos? 2.000. Calcula aí. Alguém da área da pecuária aí? Quanto que valia 2.000 porcos? 2.000 porcos. Valia uma grana, né? Jesus estava preocupado com isso? Daí o que acontece na cidade? Tem um rebuliço lá, e o povo fica sabendo, e todo mundo vai em cima de Jesus. Por quê? Porque ele libertou o gadareno? Não, porque os 2.000 porcos morreram. Percebe? Ninguém estava nem aí com o gadareno. O problema são os meus porcos que morreram. Enfim, essa mensagem foi anunciada e esse homem se tornou um missionário. Valorização da vida. No final do texto diz que aquele homem estava sentado, quando o pessoal da cidade veio, ele estava sentado, vestido e em perfeito juízo. E a gente conversou no nosso grupo da escola de liderança e eu disse assim: quem deu banho naquele cara? Quem deu uma roupa para ele? Quem penteou o cabelo dele? Quem comprou condicionador? Porque deve ter gastado muito condicionador, né? Para deixar o cabelo bom, né? Penteadinho. Então. Ou raspar. Jesus andava com uma marca, acho que é melhor, né? Raspar, já raspa, porque devia ter muita coisa ali dentro daquele cabelo, né? Às vezes a gente pensa que é assim, né? A gente pensa num evangelho assim, aquela coisa sem sentido, né? Como que aquele cara foi transformado? Como é que eles viram ele em perfeito juízo, vestido, sentado? Teve um processo aí. Teve uma mudança na vida deste homem. Enfim, vamos passar para a segunda passagem aqui, bíblica, que também é citada em alguns evangelhos, o cego de Jericó. Todo mundo lembra do cego de Jericó, que estava sentado à beira do caminho. E o que ele estava fazendo? Gritando: filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ele era cego, mas ele viu o movimento. E ele sabia que Jesus estava passando. Certamente ele tinha ouvido falar de Jesus. E ele começa: filho de Davi, tem misericórdia de mim. O que as pessoas que estavam seguindo a Jesus e indo à frente de Jesus, tipo os batedores, né? Calma, Jesus está passando, saia, tira, pum, chuta o cego e tal, né? Essas pessoas, mas cala a boca. Não atrapalhe Jesus está passando aqui, para de importuná-lo. E daí Jesus faz o quê? Isso mesmo, muito bem, não deixe que ninguém me atrapalhe, porque eu estou passando. Jesus chama o cego: vem cá. Imagina a cara dos que repreenderam, né? Jesus para aquela procissão. Jesus chama aquele cego e pergunta: o que você quer que eu te faça? E aquele homem é curado. Qual era o valor daquela vida? É curioso que esta cura no Evangelho de Mateus acontece logo depois do Sermão do Monte, onde Jesus ensinou sobre o Evangelho, sobre o que é viver no reino de Deus. Então ele ensinou e logo na sequência, pronto, passamos aqui com toda aquela multidão, todo mundo estava apaixonado com aquelas palavras maravilhosas que Jesus havia dito no Sermão do Monte, e Jesus disse: então agora vamos praticar essa palavra. E já viu que os discípulos, pelo menos alguns deles, já tinham sido reprovados na primeira prova, né? Porque ouviram tanto sobre amor, sobre compaixão, sobre, né, amar o inimigo, cuidar do outro, bem-aventurado, né, aqueles assim, assim, assado e tal. E agora estavam mandando calar a boca um necessitado. Jesus falou: vocês não estão entendendo nada, reprovaram no primeiro teste já. Quanto valia a vida daquele cego para Jesus? Terceira passagem aqui é a cura de um leproso. Aliás, eu vou citar 4. Cura de um leproso, né? Não dos 10 lá de Lucas. A cura de um leproso que é narrado em Mateus. E daí diz o seguinte: eis que um leproso aproximou-se e o adorou.
Primeiro que ele já está transgredindo a lei aqui, porque ele era leproso, ele devia ficar no canto dele. Covid. Distanciamento social, primeiro século. Mas ele se aproximou de Jesus. E diz que ele o adorou. E daí sabe o que aquele leproso diz para Jesus? Senhor, se você quiser, eu posso ficar limpo. Olha a fé desse homem. Ele sabia que Jesus podia curar. Mas ele disse, se você quiser, você pode me purificar. Sabe o que Jesus fez? Ele tocou naquele homem. Desde o começo da pandemia eu tenho pensado nisso. De acordo com a lei judaica, quem tocasse num leproso, ele ficaria impuro por 7 dias. Ele tinha que ser afastado do arraial, cumprir a lei da purificação, tomar o seu banho, para daí voltar. Jesus não estava nem aí com isso. Jesus toca no leproso e diz, eu quero. Gente, isso não mexe com você? Eu quero, fica limpo. E a última passagem que eu quero citar aqui, a viúva de Naim. Isso é citado só lá em Lucas. Não é a viúva da Manaim, tá? É a viúva de Naim, tá? Que era uma cidadezinha que tinha lá perto de Cafarnaum. Jesus está passando e vê essa viúva, ela não tinha marido. E diz o texto, o filho único desta viúva estava morto, sendo carregado para o sepultamento. Uma viúva e o filho único dessa viúva. Você já pode imaginar o desespero desta mulher, pensando no que seria a vida dela agora, sem marido e sem o único filho. Sem mais ninguém para cuidar dela. E Jesus passa por aquele cortejo fúnebre e diz assim, ao vê-la, o Senhor se compadeceu dela e disse, não chore. Mas não foi que não chore assim, tipo, sabe? Sabe aquelas coisas que a gente fala em dia de sepultamento? Dá um tapinha nas costas, né? Não, Jesus falou, não chore. Eu entendo a tua dor. Eu entendo o que você está passando, eu entendo o teu sofrimento. E daí Jesus vai lá e toca aquele esquife, aquele caixão. E aquele menino se levanta. E diz que Jesus restituiu aquele filho àquela mulher. Estão percebendo o quanto Jesus valorizava a vida? Ele não estava nem aí com os 2.000 porcos. Ele não estava nem aí que se ele tocasse num leproso ele ficaria impuro. Ele não estava nem aí com aquilo que os seguidores dele estavam dizendo quando aquele cego estava gritando. Mas ele enxerga a dor, se compadece. E muda a história e o destino daquelas pessoas. Qual valor Jesus dava à vida? A que ponto Jesus chegava para salvar uma vida? A que ponto ele chegou para dar vida àquele que não tem? Uma vida vale mais do que o mundo inteiro. O valor da vida de Jesus, ou melhor, o valor que Jesus dava às pessoas, era o valor que ele dava à sua própria vida. E ele estava disposto a perder a sua vida porque ele amava a sua vida. E porque ele queria amar o seu próximo como ele amava a sua própria vida. Se você se ama a si mesmo, e aqui eu não estou falando do hedonismo, do umbigo grande, do narciso. Eu estou falando se você entende o valor da sua vida, daquilo que Jesus fez por você.
Não tem como nós não olharmos para o próximo, seja ele qual for, seja ele quem for este próximo, e não valorizarmos a vida dessa pessoa da mesma forma como valorizamos a nossa. Agora eu quero fazer a segunda reflexão. Quanto vale a vida para mim? A vida dos outros para mim? O quanto eu tenho sido contaminado com esse conceito do mundo em relação ao valor da vida, ou a banalização da vida. O quanto essas coisas que eu assisto no noticiário, ou que eu vejo no meu dia a dia, estão simplesmente batendo e me dando talvez 30 segundos de compaixão, e eu faço aquela cara que nem os jornalistas e digo, poxa, que pena. Mas já surgiu uma outra oportunidade, segue a vida. O mundo não sabe valorizar a vida, porque ele não conhece o valor da vida. Nós sabemos valorizar a vida, porque nós conhecemos o valor da vida. Talvez fique uma reflexão aqui, o quanto aqueles que passam à nossa volta são importantes, têm um significado. E nós estaríamos dispostos a fazer o que Jesus fez, abrir mão de coisas. Eu tenho me parecido mais com Jesus ou com aquele sacerdote levita que passaram pelo caminho lá, quando encontraram aquele homem assaltado ali, né, no caminho de Jericó. A parábola do bom samaritano. Eu me pareço mais com Jesus na vida daquele homem que parou e cuidou daquele que havia sido assaltado? Ou eu estou me assemelhando mais com o sacerdote, o levita, com a vida corrida, não tenho tempo, estou com medo, fecha o ouvido do carro, não quero correr riscos, não vou gastar dinheiro com isso? Eu tenho me parecido mais com Jesus, conversando com aquela mulher samaritana na beira daquele poço, ou com os discípulos? E aqui eu quero gastar um tempinho mais, porque eu ouvi, alguns anos atrás, uma pregação do Paulo Mazzoni, aqui em Curitiba. Né? Paulo Mazzoni é pastor da Igreja Central, da Batista Central de Belo Horizonte. Eu vi uma mensagem dele sobre essa passagem e me impactou muito. Porque essa passagem é curiosa, né? Diz que Jesus ele tem que passar pela Samaria, não tinha escolha. Mas Samaria era um território meio rejeitado pelo judeu. E eles estavam saindo da Judeia. Jesus ficou nervoso com o povo da religião ali em volta do templo. Disse, vamos embora, vamos para Galileia. Vamos lá para o povão lá mais simples, e, né, onde o evangelho está crescendo mais. Deixa esse povo encracado aqui da religião sozinho. E foram, e passaram pela Samaria. Né? E daí diz que os discípulos foram até a cidade para comprar comida. Aí veio a hora do almoço, tinham que passar no mercadinho lá, comprar umas coisas para comer. Né? E daí Jesus se assenta ali na beira daquele poço e tem aquela conversa com aquela mulher. Aquela mulher que Jesus fala para ela, se você beber da água que eu te der, você jamais vai ter sede. E chega um momento em que ela pergunta, Jesus, eu sei que você é um profeta agora, porque Jesus revela algumas coisas da vida dela, eu sei que você é profeta. Vocês estão esperando um Messias, nós também estamos esperando um Messias, e Jesus fala, eu sou essa pessoa. Poucas vezes Jesus se revelou como eu sou, o Messias, o Filho de Deus. Mas para aquela mulher ele se revela. E quando ele se revela desta forma para essa mulher, chegam os discípulos com a sacolinha do mercado. Jesus, comprou uma comida para nós aqui. Daí eles ficam preocupados porque Jesus não tinha comido. E Jesus responde para eles, a minha comida é fazer a vontade do Pai. Enquanto vocês estão preocupados em fazer mercado, em coisa para comer, eu estou preocupado em valorizar a vida e pregar o Evangelho. E levar o Evangelho transformador às pessoas que precisam. E diz que aquela mulher, ela deixou Jesus ali no poço e foi até a cidade. E ao chegar na cidade, ela contou para todo mundo, encontrei uma pessoa lá que é um profeta e está dizendo que é o Messias. O que aconteceu na cidade?
Todo mundo foi atrás de Jesus. E diz o texto que Jesus atrasou a sua viagem em 2 dias, porque os samaritanos queriam conhecer Jesus. E os discípulos estavam fazendo o quê? Preocupados com a comida. E daí a mensagem dizia o seguinte: com quem nós, igreja, estamos nos parecendo? Porque os discípulos foram até a cidade, eles foram no mercado, eles conversaram com as pessoas, talvez, ou não, porque eram tão cheios de preconceito. Acho que os discípulos estavam usando até máscara, para não se contaminar com a poeira dos samaritanos, porque era gente indigna, desprezível. Esses discípulos vão até a cidade, vão fazer compra, e nem sequer mencionam que Jesus estava passando por ali. Ó, gente, Jesus está passando, hein? Ele está em viagem, se quiser alguma coisa, vai lá conversar com ele. Os discípulos não se prestaram a esse serviço. Mas aquela mulher, que ouviu o evangelho naquele minuto, ela saiu e toda a cidade veio atrás de Jesus. E daí a reflexão é o seguinte: com quem que a gente está se parecendo aqui, gente? Tenho me parecido mais com Jesus cheio de compaixão pelo cego, ou com os discípulos que mandam calar a boca? Não importune Jesus. Ou aqueles servos de Jairo, né? Quando os servos vêm trazer a notícia que a filha dele já tinha morrido. E daí Jesus olha bem para Jairo e fala: não temas, creia. Mas aqueles servos de Jairo chegaram: ó, desista. Não perturba mais Jesus não, porque tua filha já morreu. E Jesus diz: não temas, crê somente. Às vezes a gente está que nem os servos de Jairo. Ah, isso não tem jeito. Não vou nem me meter nessa situação, porque isso é uma encrenca. Vai tomar minha vida. Vou me envolver mais do que eu preciso ou desejo. Talvez você tenha assistido aquele filme da lista de Schindler. Quem assistiu? Vários. Se não assistiu, é um bom filme para se assistir. É uma história verídica de um homem chamado Oskar Schindler, que viveu na Segunda Guerra Mundial, um alemão, e que não estava conformado ao ver tantos judeus morrendo naquela guerra. Este homem era um empresário bem-sucedido, tinha uma fábrica, mas no meio da guerra, né? Estava no meio da guerra. E esse homem começa a comprar as pessoas que estavam sendo executadas. Ele subornava os guardas lá com dinheiro e ele comprava essas pessoas. Trazia para sua fábrica e empregava essas pessoas, ou seja, agora essas pessoas estão debaixo, quase como uma escravidão, né? Ele comprava essas pessoas, agora estão debaixo do meu protetorado aqui. Essas pessoas estão trabalhando para mim. E ele começou a comprar pessoas. No final do filme aparece esse homem saindo ali e todas essas pessoas reunidas. E alguém que representa então todo aquele povo dá um anel para ele e diz assim: está gravado aqui dentro desse anel essa frase do Talmud: uma vida vale mais do que o mundo inteiro. Olha quantas vidas você salvou aqui. E eram 1.100 pessoas. No final do filme aparece a lista daqueles nomes, eram nomes. Pessoas que tinham uma história, que foram salvas por esse homem. E esse homem pegou aquele anel e ele começou a olhar. E ele olhou o carro e ele disse: eu podia ter comprado mais. Eu podia ter comprado mais 4 pessoas se eu vendesse esse carro. Eu podia ter comprado mais uma. Eu podia ter feito mais. Esse homem entendia o valor da vida. E ele se mostrou muito mais cristão, talvez, do que muita gente. Porque ele entendia que uma vida valia mais do que o mundo inteiro. Qual valor eu dou à vida? A minha vida. E a vida do meu próximo. Porque às vezes a gente diz assim: já sou salvo, estou salvo, sentado e sossegado, né? Com meu bilhetinho para ir para o céu, e agora... Gente, uma pessoa que pensa assim, acho que precisa se converter, de fato. Porque Jesus não salvou simplesmente para a gente dizer ufa.
me livrei do mármore do inferno. Mas Ele nos salvou para a gente resgatar outros. E para a gente dizer isso. Aquele filme também do soldado, daquele soldado, né? Não lembro o nome do filme, que Até o Último Homem, né? Que é um filme também fantástico, baseado numa história real, daquele cara que vai lá salvando pessoas que estão no meio da guerra, e ele pede: Senhor, me dá forças, eu quero salvar mais um. E ele sobe uma corda num precipício enorme, e ele vai no meio do tiroteio, e ele ouve um gemido, e ele pega aquela pessoa e desce por aquela corda. Até o último homem. Mais um, Senhor, porque eu entendo o valor da vida. 1 João 3,16, Jesus diz: nisto conhecemos o amor, que Cristo deu sua vida por nós, portanto também nós devemos dar a nossa vida pelos nossos irmãos. Você está entendendo o Evangelho aqui? Nisto conhecemos um amor, um bom versículo para memorizar. E esse aqui você não erra, sabe por quê? Porque João 3,16 diz: porque Deus amou o mundo. Este 1 João 3,16 diz: eu tenho que amar o mundo da mesma forma que Jesus amou. Entendeu? Nisto conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida, portanto, também eu tenho que dar a minha vida. Até o último homem. Até poder salvar mais um. Sempre a imagem que eu tenho na minha mente. Gente, nós podemos fazer qualquer coisa que for na face dessa terra, como cristãos. Mas o nosso fim precisa levar o Evangelho de salvação. E resgatar pessoas para Jesus. A cena que eu tenho na minha mente, que me foi formada em toda a escola que eu tive na Jocum, foi a seguinte: um dia eu vou me apresentar diante do Senhor. E Ele vai olhar para as minhas mãos e perguntar: o que você está trazendo? E esse trazer para o Senhor não são títulos, não são feitos, não são obras sociais, mas são pessoas. Eu posso fazer tudo isso. Posso ganhar dinheiro, eu posso investir no reino, eu posso trabalhar em obras sociais, abençoar pessoas, mas o que Deus quer são vidas. Foi por isso que Ele veio morrer na cruz. E daí eu fico pensando: quantas pessoas eu posso apresentar? Quantas pessoas eu vou estar trazendo junto comigo, abraçado e dizendo: Senhor, esses aqui que eu consegui alcançar. Porque Jesus fala para mim lá em João 16: não foram vocês que me escolheram, Reinaldo, não foi você que me escolheu, mas fui eu que te escolhi, e eu te escolhi para que você vá e dê fruto. E o fruto são vidas. Não é uma vida mais espiritual, não é cantar no coral, fazer parte do louvor, ser pastor de uma igreja, ser missionário, não é isso. Isto são meios, o fim são vidas. Porque é por isso que Jesus veio e morreu. A minha e a sua oração precisa ser a seguinte: Senhor, me ajuda a entender o valor que o Senhor dá para a vida das pessoas. E o valor que o Senhor deu para a minha vida, para me salvar. Me faz valorizar a vida como o Senhor valoriza. E a gente precisa decidir viver um evangelho que valorize a vida e mudar a sociedade que a gente está. E se a igreja não se levantar para isso, você espera que quem se levante? O governo? As ONGs? Com esses discursos muito bem intencionados, mas pobres de força, de mudança? É a igreja. Por isso que a gente está aqui. Para levar até o último homem. No dia que a gente cair no combate, acabou a missão. Daí você vai desfrutar da eternidade. Vamos ficar em pé para a gente orar? A gente tem uma escolha. Eu vou ser influenciado e contaminado com o valor que o mundo dá para a vida, ou eu vou refletir no valor que Deus dá à vida.
Eu queria que uma pessoa orasse. Pode tirar a tua máscara aí. E ora bem forte. Alguém que queira responder por nós como igreja essa mensagem. É verdade, Pai. Verdade. Em nome de Jesus. Amém, Jesus. Amém, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, queridos, pastor Zé.